Bom dia, queridos amigos. Que a paz de Jesus se faça presente no coração de todos nós. É com muita alegria que iniciamos o Evangelho desta manhã, trazendo novas reflexões para que cada dia possamos compreender esse farol de luz em nossa vida, que nos permite renovar e construir sempre um novo olhar para aquilo que Jesus vem nos ensinar. Iniciando mais uma vez o capítulo 1, não vim destruir a lei, hoje vamos ter item 2, Moisés. Na lei mosaica, há duas partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil, ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagens esculpidas, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis, e não lhes prestais culto soberano. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Quinto, não mateis, não cometais adultério, não roubeis, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. Não desejeis a mulher do vosso próximo. Não cobiçais a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua erva, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. É de todos os tempos e de todos os países essa lei, e tem por isso mesmo caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou. Obrigado que se via a conter pelo temor um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, nas quais ainda pouco desenvolvidas se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. É evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos não matareis, não causareis dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se, fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, revestiam um caráter essencialmente transitório. Nós convidamos nossos irmãos para que juntos possamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Divino Mestre, ampliando o nosso olhar para todos os ensinamentos que essa doutrina de luz e de amor vem nos ensinar. Pai amantíssimo, Senhor de nossas vidas, como somos gratos pela vida que nos ofereceu, pela oportunidade do aprendizado, pelo envolvimento carinhoso e amigo da espiritualidade. Dai-nos forças, Jesus, Mestre querido, Filho unigênito de nosso Pai. Ajude-nos a cumprir os desígnios de Deus, para que sejamos úteis, mesmo imperfeitos, mas úteis à causa que veio defender, que veio nos ensinar, educar, para que nós pudéssemos compreender
a grandeza do seu Evangelho e por meio dele chegarmos até Deus, nosso Pai. Que o Senhor nos abençoe e que o nosso Pai nos estimule sempre ao crescimento da nossa vontade. Que assim seja. Queridos amigos, nós vamos ver a questão quem foi Moisés. Nós sabemos que Moisés teve uma grande tarefa antes de Jesus, espírito missionário que trouxe o compromisso de trazer a lei divina para todos nós. E na lei que Moisés também constitui, que é a lei mosaica, há duas partes bem distintas. A lei de Deus, que foi promulgada no Monte Sinai, que é uma lei imutável, e a outra, que é a lei civil, que disciplinava toda a vida daquele povo, que ainda era muito primitivo, que ainda vivia em situações de grandes dificuldades devido à servidão que eles aprenderam, passaram do Egito. Sabemos que no Egito, aqueles primeiros habitantes que lá tiveram, vieram reencarnar na Terra por situações que são bastante distintas dessas que nós vivemos hoje, por não conhecer a verdade, por serem eles bem primitivos. Então, Moisés teve um grande trabalho de mostrar para que convertesse ou que convencesse as pessoas, é que ele decretou uma lei que tinha que disciplinar aquele povo que era extremamente indisciplinados e que fizeram parte também dos abusos, de preconceitos que foram adquiridos no tempo da escravidão do Egito. Então, para que ele tivesse uma força, Moisés, então, teve que ter uma autoridade sobre aqueles homens, né? E a autoridade do homem precisava apoiar na autoridade de Deus. Mas essa ideia de Deus que ele trouxe para impressionar aqueles espíritos que eram bastante ignorantes, ele trouxe um senso moral de justiça, mas assim com muita severidade. Então, nós vamos ver então o que ele dividiu toda a sua missão em dois momentos. Primeiro, quando ele recebe o decálogo. E o segundo, quando ele elabora a primeira lei, o Código Civil, né, que ele trouxe e que não podemos dizer que foi ruim de forma alguma, porque ele estabeleceu para todos um pensamento disciplinador, mesmo sendo um Deus severo. Então, nós vamos começar a trabalhar um pouquinho sobre a questão dos mandamentos que formam a lei de Deus, que são 10. E ele diz que nós devemos amar a Deus quando ele mostra que eu sou o Senhor, vosso Deus. Nós vamos ver aqui Deus se apresentando, né, por meio dessa lei, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, embaixo na terra, do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adorarei. Aqui nós vamos ver que traz uma descrição para que a gente possa compreender quem é Deus e o que ele fez. E nós percebemos aqui que já encontramos aqui uma fala que a espiritualidade nos traz, né? Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Justamente porque eles se ligavam muito a muitos deuses. Os hebreus, eles eram politeístas. E
Por isso veio essa conotação, porque eles não poderiam adorar deuses, nada de pedra, nada que estivesse condecorado pelo homem. E a gente pode perceber que esse primeiro mandamento, ele ainda ficou muito vivo no pensamento dos espíritos, que até hoje nós encontramos que em pessoas que adoram, né, imagens e fazem disso assim um culto bem soberano, com toda a pompa. Enfim, cada um de nós temos que imaginar que todos nós estamos evoluindo. Aqui no segundo mandamento, ele nos diz: não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Quer dizer, não fica chamando toda hora por Deus sem que a gente tenha o conhecimento do papel de Deus, nosso Pai, em nossa vida, que é aquele que nos criou, aquele que nos provém de todas as nossas necessidades e olha por nós, enviando para nós estes espíritos amigos, como nos enviou Jesus. Ele vai nos mostrar, lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Vindo aquele pessoal da escravidão do Egito, eles trabalhavam sem nenhum descanso. E aqui então vai nos mostrar na necessidade de santificar o dia do sábado, para que houvesse também esse refazimento, não só físico, como também espiritual, e que depois isso é muito debatido, que a doutrina espírita, depois a gente pode falar sobre um pouquinho sobre essa questão do sábado, porque nós vimos as grandes polêmicas, né, trazidas pelos espíritos quando Jesus fazia suas curas, especialmente no templo, no dia de sábado, porque todos os dias são dias santificados para fazermos o bem. Então, lembrai-vos santificar o dia do sábado, pelo menos para eles terem uma reflexão maior. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Ora, a palavra honrai, ela tem uma expressão muito forte: honrar, respeitar, amar aqueles que nos deram a vida, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Que tempo é esse? Esse tempo é o tempo da construção moral do espírito, não é um tempo no calendário, porque quando Deus nos traz por Moisés essa fala, nós vamos perceber que esse tempo aqui, ele não tem a dimensão dos nossos olhos, porque quando a gente vai honrar o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viveres longo tempo na terra, um pai e uma mãe, numa existência, eles estão numa reencarnação, eles estão numa posição. No entanto, é preciso que a gente aprenda a, a entender que depois com Jesus, ele nos veio mostrar a imortalidade. E aquele que hoje é meu pai, nessa atual reencarnação, eu como mãe, você como mãe, como pai, como irmão, nós precisamos entender que nós estamos vivenciando uma experiência nesta posição, mas a gratidão que devemos ter por esses espíritos que foram nossos pais é de extremo valor, honrando tudo aquilo que ele nos ensinou. E nós, quando chegarmos no mundo espiritual, nós não os veremos mais só como pais, mas os veremos com irmãos com eterna gratidão a este Espírito. Não matar, não matais. Nós não podemos, na verdade, usar disso para que a gente possa vir a trazer essas dificuldades que hoje nós temos visto, porque quem nós estamos matando? Nós, por ignorância mesmo, estamos matando o corpo, mas nós não matamos o espírito. Então, é por isso que nós precisamos compreender que todos nós precisamos sentir dentro de nós o valor da imortalidade,
porque nós, muitas vezes, achamos que, como diz o Evangelho numa das suas lições, morto veneno, morto animal, morto veneno, mas não acontece isso com aquele espírito, porque nós não conseguimos aniquilá-lo. O espírito tem uma vida plena, e isso aqui, então, é uma ignorância nossa, porque nós vamos deparar com esse espírito em outras situações e que vão nos trazer a dor do remorso, do arrependimento, e é por isso que Jesus nos disse que nós tínhamos que perdoar não 7 vezes, mas mais 70 vezes, 7 vezes cada vez, porque nós não sabemos o que é a consequência dos nossos atos, tendo em vista a nossa imortalidade. Então, nós não podemos tirar a vida do outro de forma alguma. Não cometais adultério, quer dizer, não adulterar o pensamento, não cobiçar o que é do outro e nem sermos desonestos. Muitas vezes aqui a palavra adultério está dizendo a relação, no campo dos relacionamentos. Naquela época, de acordo com os costumes, isso foi extremamente importante. Hoje, com a doutrina espírita, vemos a sua importância, especialmente no campo da traição, precisamos respeitar o outro, mas também não podemos adulterar os nossos compromissos morais que fizemos com estes espíritos. Não roubeis, parece que hoje nós estamos vivendo uma geração que não conhece de forma alguma as leis de Deus, porque roubam de toda forma, e nós também roubamos o tempo para os nossos interesses doentes. Não presteis testemunho falso contra o vosso próximo, não minta, não inventa, não chegue a esse ponto. Não desejais a mulher do vosso próximo, respeite, porque isso aí vai mostrar a nossa inferioridade e as nossas paixões. Não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o asno, nem qualquer coisa que lhe pertence. Por que que ele coloca no 10º mandamento essa questão não cobiceis? Para que a gente não alimente em nós cada vez mais o egoísmo. Quantas vezes temos sido egoístas e querendo as coisas que são de nossos irmãos? Por isso nós precisamos tomarmos muito cuidado, porque as leis divinas elas estão escritas hoje de uma forma mais detalhada, nós passamos a compreendê-las, elas estão impressas dentro da nossa consciência. E são essas leis, as leis que Deus enviou a Moisés, que nos trazem uma conduta moral. Portanto, nós gostaríamos de, nesta manhã, agradecer muito a Deus, a Jesus, por tudo que Ele tem nos ensinado e pelas oportunidades tão grandiosas que a gente tem recebido da espiritualidade. E nesta hora vamos receber o passe, convidando a todos a refletir na bondade excelsa de Jesus, nas mãos que se estendem, nas vibrações que chegam até nós, pedindo a Deus que Ele nos envolva nas suas vibrações maiores. Amado Senhor, querido Mestre, fluidificai as nossas águas, ampliai o nosso olhar para as questões que os olhos não veem, mas que o coração sente. Sejamos revigorados e amparados. E nesta hora, Jesus do passe, nós pedimos para os entes queridos que ora se encontram nos hospitais, na UTI, nos leitos. Jesus, que o seu amor como médico de nossas almas chegue até eles, junto a esta equipe amiga, fazendo por cada um o que é o necessário. Para os familiares que se encontram em casa, nos seus lares, a quem tanto agradecemos a Deus. Jesus,
Que a sua bondade se estenda sobre todos aqueles que ainda estão em dor, tanto físicas quanto moral, mas que sejamos fortalecidos pela sua misericórdia. E assim, Jesus, deixamos no coração de todos o abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, irmãos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.